Então, dando sequência aos vídeos do canal, hoje a gente vai falar de um tema importante que é o ciclo do nitrogênio. Esse sim é o fator mais importante aí na aquicultura, no mundo do aquarismo. Então a gente tem que ficar atento a todas as variáveis para ter um aquário de sucesso. Então já destaco que o ciclo do nitrogênio é o coração do aquário, e sem ele a gente acaba perdendo aí a fauna em poucos dias. Aqui é um esquema representativo do ciclo do nitrogênio que acontece na natureza, mas que a gente também pode trazer para os nossos aquários. Então a gente tem algumas variáveis importantes aqui do processo. Pensando no ambiente natural, onde a gente também tem a vegetação e a fauna local, da onde que vem o ciclo do nitrogênio? Tudo começa principalmente na decomposição das folhas mortas, nos excrementos gerados pelos animais e principalmente sobras de rações. Então, pessoas que têm mania de colocar excesso de comida para os animais são geralmente as pessoas que mais perdem os peixes. O que acontece? Tanto as folhas mortas na natureza ou sobras de ração que a gente coloca no aquário, e por mera consequência vai gerar os excrementos do animal, tudo isso vai gerar um material orgânico, porque as rações elas têm proteína, elas têm moléculas que possuem nitrogênio em sua composição. Esse material orgânico em decomposição ele vai se transformar em amônia, e essa amônia ela necessita de bactérias do gênero Nitrosomonas para fazer essa oxidação a nitrito. E bactérias do gênero Nitrobacter vai fazer a oxidação a nitrato. Esse, por fim, já é bem menos tóxico para o ambiente aquático e a troca parcial de água acaba diminuindo a sua concentração. Pensando no ambiente natural, a gente também tem a transferência da fotossíntese, né? Então a planta ela vai absorver CO2 e vai transferir oxigênio gasoso. Então esse é o ciclo representativo do ciclo do nitrogênio. Aqui no meio do fluxograma a gente tem o filtro representando os nossos aquários. Por quê? Se a gente não tem um filtro bem dimensionado para alocar as bactérias heterotróficas, a gente não vai conseguir transformar a amônia a nitrato. Então, a gente vai ter a decomposição do material orgânico a amônia e o ciclo ele vai parar aqui. E essa amônia que é o que torna os peixes que a gente acaba perdendo a fauna local. Então, falando um pouco da amônia, como que ela aparece? Ela aparece em restos de rações, fezes e plantas mortas. É extremamente tóxica, independente da concentração. Os sintomas mais comuns são respiração ofegante, vermelhidão nas brânquias e letargia. Aqui para os mais íntimos na química, eu coloquei a estrutura de Lewis da molécula. Então, isso daqui é a representação da molécula de amônia. A amônia, ela fica em equilíbrio em solução aquosa. Então, conforme a gente varia o pH do nosso material, a gente tem um deslocamento de equilíbrio com uma constante de 9,25. O que isso significa? pH acima de 9,25, a gente começa a ter o deslocamento do equilíbrio da amônia gasosa, NH3. Na verdade, para ser bem sincero, a pH acima de 7,3, 7,4, a gente começa a aumentar a concentração de amônia NH3, que é extremamente tóxica para os peixes. Em contrapartida, a amônia iônica, NH4+, começa a ter o seu declínio, até que em pH maior que 11, sua concentração é zero praticamente. Por que isso é importante? Se eu sei que a amônia tóxica ela é prejudicial em pH maior que 7,58, dependendo da montagem do meu aquário, principalmente de ciclídeos africanos, que exigem pH maior que 8, se eu tiver traços de amônia, ela já vai estar na forma de NH3. E se eu não tomar cuidado e tiver um filtro bem dimensionado, certamente vai ser letal para os peixes. Então, por que aquários de ciclídeo americano jumbo, que tem
tem uma montagem mais de clima tropical, um pH girando ali em torno de 6, 6,5, embora tenha um pouco de amônia na água, os peixes acabam sendo um pouco mais resistentes, porque a concentração da amônia tóxica em pH ácido é bem menor do que em pH alcalino. Então esse equilíbrio químico aqui é de extrema importância no aquarismo. Então, conforme mencionado, a amônia ela vai atacar as guelras aqui do peixe, a brânquia, né? E ela vai impedir a transferência de oxigênio no peixe. Então, um dos sintomas mais comuns que a gente acaba observando é a dificuldade do peixe respirar, porque ela tem uma alta permeabilidade aqui no tecido das brânquias do peixe. Acaba até causando certa queimação no animal. Agora, falando um pouco do nitrito, ele acaba surgindo quando as bactérias nitrossomonas elas consomem amônia tóxica. Ainda é um íon tóxico, porque também dificulta o oxigênio no sangue dos peixes. É um fenômeno conhecido como meta-hemoglobinemia. Alguns dos sintomas mais comuns são os peixes boiando na superfície, e com sua respectiva respiração acelerada. A gente também tem uma fase crítica do ciclo que é chamada de síndrome do aquário novo. Então a gente acaba tendo alguns picos de nitrito nesse início de ciclagem. E por fim, o nitrato. Esse aparece quando as bactérias do gênero Nitrobacter elas transformam o nitrito em nitrato. Ele é bem menos tóxico, porém o seu excesso junto com íons fosfato ou compostos à base de fósforo na natureza acaba causando a eutrofização. E nos aquários acaba aparecendo surto de algas de diferentes tipologias também. E a gente consegue diminuir sua concentração com trocas parciais de águas. Então aqui a estrutura química do nitrato, nitrogênio centralizado com 3 átomos de oxigênio. E um exemplo importante desse ciclo é que a gente consegue fazer uma interação. Tem muitas pessoas que, principalmente que residem em apartamento, elas acabam fazendo esse propósito aqui, ó. Elas cultivam hortaliças na parte superior do tanque e na parte inferior um tanque com peixes. O que acontece? O ciclo do nitrogênio acontece, certamente essa água ela é bombeada para filtros de cerâmica, filtros de tijolo, onde abrigam as bactérias mencionadas anteriormente. Essas bactérias elas vão converter a amônia a nitrato e esse nitrato ele passa através do próprio bombeamento, através das hortaliças, porque as plantas elas absorvem muito mais o íon nitrato do que a amônia. E por consequência, as próprias plantas elas acabam diminuindo essa concentração. Então é uma água tratada que retorna para o tanque de volta. Então é uma forma sustentável aí de cultivar a vegetação, em contrapartida diminuir a concentração de amônia tóxica no tanque também. Então, conforme mencionado anteriormente, a gente tem uma especificação ácido-base. Então a gente tem o equilíbrio químico da amônia molecular, do íon amônia com a amônia tóxica, e a sua constante é 9,25. Aqui, Lucas, eu preciso saber química para ter aquário? Não, eu só estou mostrando as reações químicas, porque como se trata de química, não tem como correr. Então, a primeira equação que a gente tem de oxidação de amônia é a transformação de amônia em nitrito, através das nitrossomonas ou nitrosospira. A primeira equação da etapa 1 é a forma mais grossa que a gente tem. Se a gente levar em consideração o íon amônia, e amônia não, a molécula amônia, a gente vai ter interação com o oxigênio transformando em nitrito, com liberação de íons H+. O que isso significa? Significa que a própria equação da oxidação da amônia já vai me dizer que esse material ele vai acidificar com o tempo. Então é normal que, principalmente em aquários recém-preparados, conforme a gente vai tendo a oxidação da amônia, o pH ele tende a baixar. E uma observação importante aqui, por que a amônia oxida? Vou pegar o lápis aqui para ser mais didático. A amônia ela oxida por quê? Porque aqui, os mais íntimos na química, ela tem um NOx de valência 3. Quando ela reage com o oxigênio, o NOx do nitrogênio passa a ser mais 5.
Então, se o NOx aumenta de mais 3 para mais 5, o nitrogênio oxidou. Ocorre uma oxidação do nitrogênio. Se o nitrogênio oxidou, o oxigênio reduziu. Então, o agente oxidante é o oxigênio e o agente redutor é a própria amônia. Então, a gente tem uma reação de oxirredução aqui que as bactérias acabam convertendo a amônia a íon nitrito. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar os slides. Em contrapartida, a oxidação de nitrito a nitrato. Elas são feitas pelo gênero das bactérias Nitrobacters, conforme mencionado anteriormente. E aqui é o mesmo princípio. Eu preciso de oxigênio dissolvido, porque as bactérias elas vão pegar a molécula de oxigênio para reagir com o íon nitrito. Então aqui é o mesmo princípio. O nitrito aqui, o nitrogênio aqui na molécula do nitrito, ele está com NOx mais 3. E quando ele vai a íon nitrato, o seu NOx vai para mais 5. Então, se o NOx aumentou, significa que ele oxidou. O nitrogênio ele oxida. Se o nitrogênio oxidou, o oxigênio reduziu. Quem que é o agente oxidante? O oxigênio. E o agente redutor é o íon nitrito. Então, a gente tem uma transferência de elétrons aqui na reação. De novo, vocês não precisam saber disso. Só que como é da minha área e é um conhecimento técnico, e o conhecimento nunca é demais de ser compartilhado, é importante as pessoas saberem como que ocorre essa transformação de amônia a nitrato. Então, somando a equação global, a gente tem a amônia reagindo com 2 mols de oxigênio, gerando 1 mol de nitrato, 2 mols de íons H+, e 1 mol de molécula de água. Então, é natural que, dependendo da montagem do aquário, a gente tem uma acidificação da água. Isso a gente vai entender posteriormente porque que é importante colocar alguns artefatos ali para a gente ter o efeito tampão. Nosso pH não diminui tanto e acaba prejudicando os peixes. Aqui um gráfico representativo que coloca os 3 principais nitrogenados na mesma equação. Então, nos primeiros dias, a gente tem um pico de amônia, representado por essa linha vermelha. Ali em torno do 15º dia, a gente começa a ter um declínio de amônia. E em contrapartida, começa a ter no mesmo período um aumento de íons nitrito. O que isso significa? As bactérias estão convertendo amônia a nitrito. Então a amônia vai diminuindo e o nitrito começa a subir. Por mera consequência, quando o nitrito atinge o seu ápice, a amônia praticamente está zerada. E o íon nitrato começa a subir também de forma exponencial, principalmente no declínio aqui do íon nitrito. No final do processo, tanto o nitrito quanto o amônia, eles seguem tendendo a zero e o nitrato aumenta de forma exponencial. Quando que o nitrato vai diminuir? Quando a gente vai fazer redução de nitrato pela TPA. Então, quando a gente faz a troca parcial de água, que é tirar uma certa porcentagem da água do aquário e colocar uma água nova, a gente tira um pouco de nitrato e diminui também a sua concentração. Então, o objetivo principal do ciclo do nitrogênio é esse: é fazer a amônia e o nitrito tender a zero e aumentar a concentração de nitrato no final. Essa água da TPA que a gente tira do aquário é comum as pessoas utilizarem em plantas. Eu utilizo muito porque, como tem muito fósforo e nitrogênio, acaba ajudando bastante aí as plantas para fazer o seu desenvolvimento. Então, considerações finais do ciclo do nitrogênio. A gente tem a conversão da amônia tóxica através das excreções e restos de compostos menos prejudiciais, através das excreções e restos em compostos menos prejudiciais. O nitrato eu não mencionei anteriormente, mas a gente consegue converter o nitrato a nitrogênio gasoso. Só que aí vou ensinar posteriormente que a gente precisa ter uma zona anaeróbica ali. São bactérias que não podem ter oxigênio dissolvido na água. É uma variável um pouco diferente das bactérias que necessitam de oxigênio. O equilíbrio biológico, a gente acaba criando uma colônia estável de bactérias benéficas que filtram naturalmente a água. E por fim a gente acaba evitando aqui a intoxicação.
Os peixes eles sofrem menos por envenenamento por amônia e nitrito, que são as principais causas de morte em aquários novos. Por quê? É muito comum, eu vejo muito isso. As pessoas quando vão comprar os peixes, elas não estudam o ciclo do nitrogênio, elas não estudam a montagem do aquário, elas não estudam como alimentar o filtro. Coloca lá, superlota o aquário de peixes, o peixe olha para a pessoa já quer colocar ração, então é um efeito de cadeia sem fim. Vai gerar amônia, a amônia vai matar o peixe vai morrer, a pessoa vai perder o peixe, vai comprar mais peixe. Então tem que entender o ciclo do nitrogênio. E a gente tem uma base de aquarismo responsável. Quando a gente entende o ciclo, a gente acaba evitando os erros, né, principalmente para iniciantes, e a gente acaba aumentando a saúde dos nossos coleguinhas aqui. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilhe com os amigos aí, se inscreva no canal. Eu estou fazendo também um paliativo no canal com tratamento de água e efluentes, então vai ser bem comum eu colocar shorts aí de tratamento de efluentes junto com o assunto do aquarismo. Então, fortalece o canal aí, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até a próxima.